Todo mundo gosta de escutar uma boa história, não é verdade? Eu adoro. Sabe por quê? Porque uma boa história, segundo estudos de neurocientistas, ativa no nosso cérebro a dopamina, que é o quê? O hormônio do bem-estar. E por que a história ativa a dopamina no nosso cérebro? É o seguinte, desde que nós nascemos, desde os primórdios, desde que somos bem pequenos, nós sempre estamos acostumados a ouvir histórias. E quando nós escutamos uma boa história, nós prendemos a atenção. Presta atenção, eu vou te contar uma história agora. Eu comecei a empreender no ramo de marketing digital e eu comecei a ter muito destaque nessa área. Aí eu comecei a entender que eu deveria compartilhar esse conhecimento com os outros. Viu só? Eu tava só querendo te contar uma pequena história, mas isso prende a atenção dos outros. Então aqui eu tenho algumas dicas nesse vídeo para que você faça as melhores histórias para as pessoas que estão aí do outro lado te seguindo, para as pessoas que querem votar em você. Você tem que saber contar uma história, você tem que contar a história com veracidade, você tem que contar a história com muitos detalhes para que a pessoa realmente acredite no que você está dizendo. E olha só, vem cá. Isso é muito importante, você não pode mentir nesse processo, ok? As histórias, elas têm que ser verídicas. Então, conte histórias genuínas para prender a atenção das pessoas. Eu vou te dar várias dicas nesse vídeo de como contar uma história. Use a história da sua vida para transformar a vida dos outros. É isso mesmo. Você vai se colocar como o herói dessa história. E como toda boa história, você vai ter ali um princípio, um meio e um fim. A história, ela tem que ter uma lógica. E eu estou dizendo para você o seguinte, se você utilizar histórias para conquistar os outros, você aumenta muito a empatia, porque as pessoas gostam de ouvir boas histórias e as pessoas querem saber o que acontece com você, já que você é o herói dessa história. Quais foram as dificuldades pelas quais você passou? Quais são os problemas que você enfrentou? O que você enfrentou na sua vida diz muito sobre o que eu enfrento na minha também, porque isso gera empatia, e a empatia faz com que você me conquiste. Então, a longo prazo, isso pode reverter em voto para você, porque você criou uma empatia comigo, você me contou uma história, você me disse como que era a sua vida, você me disse do seu problema, de como é que você superou. Conte primeiro a história da sua vida e depois comece a contar várias histórias sequenciais a respeito do que interessa não só a você, mas também ao outro. E o que você pode fazer por essa pessoa. Mas faça isso contando a história. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês verem como é que faz sentido. Você quer 2 exemplos aí de histórias que informam, inspiram e esclarecem? O primeiro deles é o Barack Obama. O Barack Obama ganhou as eleições dele aonde, gente? No ambiente digital. E o que tinha na história dele, na jornada do herói dele? Porque ele era um herói. E como é que ele conquistou tanta gente? Ele inspirou, ele informou, e aí ele fez com que as pessoas criassem uma empatia tão grande com ele que optassem por ele na eleição. Outra boa história é a do Bolsonaro. Tirando aqui qualquer juízo de valor sobre a questão política, vamos ver a jornada do herói do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro estava ali numa campanha onde ele se posicionava como realmente o herói, como alguém que ia fazer diferente, que ia mudar, que ia fazer a diferença. E aí ele leva uma facada. Uau! Quando ele leva uma facada, o que acontece? O herói, ele é agredido, ele é machucado. E quando um herói é machucado, ele consegue muito mais o aclamor das pessoas. Isso é a clássica jornada do herói. E foi isso que o presidente Bolsonaro fez ao longo da campanha dele. Ele se posicionou e se aproximou das pessoas, contando histórias e criando empatia.